Noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live rebelde. Hoje teremos uma live muito especial. Eu vou conversar com a chefe Ju Lima. Chefe Ju Lima, que é formada em administração, não sabia disso, mas teve a sua especialização lá no Le Cordon Bleu, na França. E é uma churrasqueira de mão cheia e tá aí bombando nas redes sociais. E ela participou, né, há mais ou menos um mês atrás, de um programa, né, pelo YouTube, onde ela enfrentou, literalmente, ela enfrentou 30 veganos raivosos. E, é claro, a gente vai conversar com ela sobre esse assunto, né, sobre esse convite, sobre esse debate. Será que foi realmente um debate? Eu queria saber as impressões dela. Eu confesso a vocês que eu até tentei assistir, mas, caramba, não foi fácil, tá? Eu não consegui passar muito dos primeiros minutos, não, porque é difícil você encarar uma turma daquela tão raivosa. E mais do que isso, difícil encarar a ideologia, né? Então, vamos aguardar a chefe Ju Lima entrar agora. Deixa eu só avisar para ela aqui, para que ela já possa entrar e eu já possa fazer o convite aqui para a gente bater esse papo. Uma conexão boa para bater um papo com a chefe Ju Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Enquanto a Ju não entra, vamos conversando por aqui. Né? Quem de vocês, comenta aí, coloca aí nos comentários, quem de vocês assistiu? Opa! Oiê! Tudo bom? Boa noite, doutor Henrique, tá joia? Boa noite. Não me chame de doutor, não, rapaz. Me chame Não, só de né? Henrique mesmo. Mas é que pra mim você é professor, meu filho. Ô, rapaz, muito obrigado. Eu já Aqui. soube, inclusive, que tem procura por esse chapéu, né? Esse chapéu tá bombando. É porque eu tô enrolando o povo. Vou tentar mudar a luz aqui, tá? Eu tô enrolando o povo que eu tô tentando vender ele lá no meu site, mas pra vender certinho com nota e tudo mais, é o caos, né? Aham. Aí eu tô enrolando a galera, mas esse chapéu é muito, muito pedido. Graças a Deus. Que legal, que legal. E Mulher, você tá primeiro, joia? tudo muito bem, muito bem. Primeiro, deixa eu te agradecer o fato de você ter Oxi. aceitado a live e ter aceitado reviver aqueles momentos trágicos, né? Porque eu vou dizer, Então. como você conseguiu? Você sabe que eu ainda não falei sobre isso com ninguém, né? Tava esperando pra falar com você, mas não foi fácil, não, hein? Foi Pois super é, difícil. Eu eu acho que imagino. eu colocaria como, com certeza, a coisa mais desafiadora que eu já vivi, porque eu não sei se você deu uma olhada no meu perfil, eu não sou uma pessoa muito polêmica, assim, né? Sim, Eu, eu, sim, eu, eu eu sou vi. eu sou bem tipo, focada no meu trabalho, na gastronomia, na culinária, principalmente no churrasco. Então, ó, o Bocabelo, um amigão meu, tá aqui, dar um beijo Que pra legal. ele. Mas eu sou muito focada assim no meu trabalho, então eu nunca tinha me colocado numa posição de desafio. E eu achava que faltava, inclusive, né? Porque quando a gente sabe, a gente conhece muito a gente, se colocar no desafio não é assim tão desafiador, porque existe um limite para onde vai o nosso, né, a nossa moral, a nossa. E aí eu falei assim, ó, quer saber? Eu mesma, eu não sei se você sabe disso, eu acho que eu não contei isso ainda, mas eu mesma postei uma carnívora versus 30 veganos e marquei o canal Foco. Falei, me chama. Ah, foi? Então Eu dei você uma mesmo provocada. meio que deu uma cutucada mesmo. Eu dei uma provocada total. Foi na época que virou meme 1 versus 30. Você lembra Sim, que tava todo mundo postando? Tipo, um sim. professor versus 30 estudantes, nota 5, umas coisas assim? Aham. Aí, no meu caso, foi isso. Eu fiz o meme e marquei canal Foco, me chama. E deu Legal. certo. E deu certo, né? E deu certo. Deu certo. Eu queria conversar contigo sobre essa tua experiência, mas antes eu acho muito pouco provável que o meu público não te conheça. Mas conta um pouquinho quem é a chefe Ju Lima. Por que saiu da administração e foi para gastronomia? Pois é, estranho, né? Não, mas você acredita, Henrique? Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é muito furar bolha, assim. Muitas pessoas Sim. ainda não conhecem meu trabalho, então eu até te agradeço, uma honra poder falar com você e com os seus espectadores. E
o que que acontece com a Chefe Julima, né? Eu sempre fui atleta. Eu fiz hipismo a minha vida inteira por quase 15 anos. Eu competia de verdade, assim, corria atrás mesmo de prêmios, rodava o Brasil inteiro atrás disso. Então, eu costumo dizer que por conta do meu esporte, eu sou uma menina muito dedicada. E quando eu me formei em administração, eu ainda não tinha encontrado o meu rumo. E aquilo Certo. me deixava doente, porque apesar de eu me ver no hipismo e querer seguir aquilo até como carreira, é um esporte muito caro. Ele tem muitos benefícios, né, para as pessoas e tudo mais, mas ele é um esporte muito caro. Então eu me vi num momento que eu precisava decidir assim, tá, mas como que eu vou ganhar dinheiro e não gastar o dinheiro dos meus pais, né? E nesse momento eu entendi que a administração sozinha ela não fazia sentido na minha vida. E calhou que eu encontrei com o meu atual namorado, que a gente ainda não casou, sabe? Tá me enrolando. Mas com o meu atual namorado, que é Natan, que cozinhava muito bem, que sempre me levava pra cozinha, fazia questão de Uhum. cozinhar pra gente. Em algum momento ele pediu pra eu cozinhar junto com ele e eu gostei muito. Ah, que legal. E foi nessa administração que eu tava fazendo que Nathan chegou, que Nathan me levou pra cozinha, que eu entendi que talvez ali estivesse um talento escondido, né? E aí eu ingressei no IGA, no Instituto Gastronômico das Américas, não sabia cortar uma cebola, meu filho, mas fui. E deu tudo certo, eu gostei muito e eu falei, tá, agora eu consigo entender como que eu posso levar a administração para dentro da cozinha, ter o meu restaurante, essa era a ideia inicial. Mas tudo foi desenrolando, né, a ponto de não caminhar para esse lado do restaurante, mas sim para o lado do influenciador. Eu fui morar na França, fiz a Le Cordon Bleu de Paris, que é a escola de gastronomia mais renomada do mundo, e quando eu voltei ainda entrei para dentro do churrasco para tentar levar esses dois mundos hoje para quem me segue, que é o povo brasileiro, né? Muito, muito legal. Eu achei super legal essa tua história. Quando eu li aquele briefing que você me mandou, e eu comecei a ver teus vídeos, né? Eu disse, cara, uma pessoa que vai pro Le Cordon Bleu poderia estar, sei lá, perseguindo uma estrela Michelin, né? Isso, Um aham, era. restaurante e tudo mais. Mas não, você pegou uma comida que é algo típico do Brasil, né? Porque quando a gente vê, por exemplo, barbecue tem lá nos Estados Unidos, eles pegam aqueles hambúrguer e assam na brasa, não é mesmo? Não é o nosso churrasco, Não né? é o nosso churrasco, e inclusive eu gosto muito de comer American Barbecue, mas eu não gosto tanto quanto eu gosto do churrasco brasileiro. Eu coloco o churrasco brasileiro assim, anos-luz na frente, tá? Tem quem discorde de mim, isso é questão muito de gosto e tudo mais, até porque lá eles têm técnicas incríveis, mas eu sou muito fã do churrasco brasileiro. E quando eu voltei, eu tentei trabalhar em restaurante, mas eu não Ah, tá. gostei. Hum. Então, meu negócio é que, sabe, deixar a vida me levar? Você vai tentando, vai tentando se descobrir dentro daquilo que você se propôs a fazer. E, infelizmente, quando eu trabalhei no restaurante, aquele dia a dia idêntico, corrido, muito Estressante. estressante, aquilo não me desceu bem. E apesar de, na época, querer ser dona de restaurante, estar numa cozinha me fez perceber que não era para mim. Então, eu fui deixando a vida me dizer as coisas, e quando veio a pandemia em 2020, eu estava dentro de casa, desempregada, né, sem trabalhar em restaurante mais. E aí foi quando eu comecei a postar as minhas receitas. E foi quando eu entendi, tá, eu gosto de me comunicar, né? Eu acho que esse é o caminho. E realmente o caminho foi me levando a entender tudo isso. Então começou tudo lá na época da pandemia. Essa parte Tudo. influenciadora da sua vida. Exatamente. Em 2020, lá para fevereiro, março, eu comecei e eu lembro que rapidinho eu bati 50 mil seguidores, que na época era assim, Caramba. gigantesco, né? Sim. Gigantesco. E aí, nessa época dos 50 mil seguidores, que eu falei, tá bom, é esse caminho que eu vou seguir. E o que eu fiz nessa época foi estudar muito sobre tráfego pago, que até hoje sou eu mesma que faço meu próprio tráfego pago, Que que foi um dos legal, que grandes motivos legal, de eu crescer nas redes também. que legal. Muito bom, muito Eu bom. acho que tudo é uma questão de estudar o todo, né, Henrique? Porque se você quer crescer nas redes sociais, mas você quer contar só com a viralização hoje em dia ou com a sorte,
Infelizmente, isso é para 0,00001% da população, como aconteceu, por exemplo, com o Luva de Pedreiro, né? Então, ele não é um exemplo a ser usado para quem quer conquistar isso, porque foi muito estourado do nada. E ele tem o mérito dele, não estou aqui falando sobre isso, mas estou falando assim, para quem busca crescer nas redes, você tem que buscar o todo, o conhecimento do todo, do tráfego pago, do como fazer sim para viralizar, né? Sem, obviamente, romper aí com sua moral, com seus padrões, mas eu acho que isso é muito importante. Então, foi o caminho que eu segui até hoje. Eu estudo sobre tráfego pago, até hoje eu estudo sobre vídeos, sobre gastronomia também, que é algo que nunca acaba. E aí a Uhum. gente vai tentando crescer, né? E os teus vídeos são super bem produzidos. Aquele da sexta-feira 13, eu chamei minha esposa e disse: Olha aqui, que produção, meu amigo. Foi E muito foi bom. feito com um iPhone, tá? É porque meu irmão é o videomaker e editor. E ele é muito cabuloso. Deus me perdoe, gente. Ele é muito cabuloso. E aí eu falei assim: eu não danço. Tá, eu sou mais dura que pau, gente. Eu sou péssima dançando. E aí meu irmão me fez parecer que eu danço, que eu atuo. Sabe? Ele faz a gente parecer. Eu falei, eu até brinco, eu falei, ó, deixa que o editor aqui em casa resolve depois. Muito bom. Ficou muito bom mesmo. Ele Muito bom. arrasou, né? Ele Ele faz um arrasou. jogo de luz, de fumaça. Sim. É que às vezes a gente não percebe isso, mas quando para pra ver, realmente é um jogo de muita coisa ali envolvido pra fazer dar certo. É, muito legal. Eu tenho uma curiosidade antes de entrar no assunto. E essa Tá. ideia dessa casa Velho Oeste, como é que foi isso? Ah, tá. Então, a Casa Velho Oeste, o que que acontece? Eu tava há muitos anos fazendo receita para internet e vendo que cada vez mais a gente se enquadrava num padrão repetitivo da internet. O que que quer dizer com isso? Quanto mais tempo passa, mais influenciadores aparecem no mundo da gastronomia e mais pessoas fazendo a mesma coisa. Então, isso não é nenhuma crítica, tá? Quem faz a mesma coisa, porque eu já, obviamente, me inspirei em muitas pessoas, já repeti padrões Claro. e tudo mais, mas eu me vi nessa encruzilhada de dizer assim: será que eu quero ser mais uma pessoa fazendo aquilo? Como que eu posso mostrar quem eu sou, o que eu gosto de viver, o que que eu acredito, de uma forma assim verdadeira e muito personificada, né? E o meu pai e o meu irmão são completamente apaixonados pela cultura do Velho Oeste. Eu sou apaixonada por cavalo. Cavalo é minha paixão. E aí você concorda que uma coisa junta muito bem Claro. com a outra. E a Aham. gente já ia construir nossa casa aqui. Sempre foi meu sonho morar ao lado dos meus cavalos. E a gente juntou um sonho no outro e falou: vamos fazer o seguinte, vamos construir a casa inspirada no Velho Oeste americano dos anos 1880, mais ou menos. E a gente vai fazer dessa casa uma história e uma personificação. Então você vai viver a vida que você quer. Você vai acordar de manhã cedo, vai dar banho nos seus cavalos, vai passear, vai voltar, vai. Só que você vai estar dentro de casa, trabalhando e se tornando uma pessoa muito única. Sim, sem dúvida. Então, né? E então, assim, foi tudo parte da nossa estratégia, tanto de ser feliz, ter a vida que a gente quer, como de ter um respaldo na internet e ser lembrada como a menina do Velho Oeste que seja, ou como a menina da carne do doce de leite, tudo isso a gente faz, claro, vivendo a vida como a gente acredita, mas também como estratégia de marketing, e por aí vai. É Muito bom. basicamente isso. Eu achei genial a ideia, achei genial a ideia. É Mas muito vamos legal, lá, né? me fala. Vamos. Tu cutucou a onça para participar do debate. Quando eles disseram assim, Ju, vem, como é que tu se sentiu? Ai, nossa, só de lembrar me dá uma agonia no coração. Gente do céu, eu quero contar tudo pra vocês aqui hoje. Tô animada Conta, pra esse conta, papo, conta, por porque favor. eu não falei de bastidor, então hoje a gente vai falar muito. Mas vamos começar pelo começo, que é a sua pergunta. Quando eu cutuquei a onça veio, é, é, eu fiquei com um mix de sentimentos. Primeiro, eu, né, comentei com meu marido, comentei com meu irmão, cada um deles teve uma reação diferente. Meu esposo, meu esposo, né? Namorado, no primeiro momento discordou. Ele falou assim: será, Ju, será que vale a pena? Ele é mais receoso mesmo, ele é uma Sim. pessoa mais né, tem medo mais das coisas que pode acontecer. Mas o meu irmão e o meu pai, eles já viraram e falaram assim: vambora. Vambora, certeza, vai ser bom e tal. E eu sou muito dessas de que, assim, eu trabalho em equipe. Então, se a gente chegou num consenso aqui que vai valer a pena, beleza. A partir de agora, eu assumo e eu vou dar o meu melhor. A partir do momento que eu dei o ok, eu comecei a estudar muito. Só que eu Certo. tava estudando sem metodologia. Eu tava só estudando. Tipo assim, eu pegava pra assistir um podcast de algum carnívoro falando. Carnívoro que eu falo da dieta carnívora. Eu pegava algum podcast aleatório de um vegano conversando com outro vegano. Eu pegava coisas assim
totalmente aleatórias. E apesar daquilo estar entrando na minha cabeça, eu estar entendendo qual que é o discurso da galera e tudo mais, eu não tinha uma metodologia de estudo. Aí eu até trouxe aqui para você ver. Eu comprei esse livrinho no aeroporto em uma das viagens que eu fiz, que eu tava viajando muito nessa época dos veganos. E aí, ó, um trem para rabiscar, que tá escrito aqui. E Legal. aí, quando eu comprei esse livrinho, eu sentei no avião, logo em seguida, e eu comecei a escrever a partir daquele livro, A Carne Nossa de Cada Dia. Que Certo. foi uma indicação de uma amiga que chama Camila Teles, ela representa muito bem hoje em dia o agronegócio no Sim, Brasil, sim. né? E ela me passou esse livro e me enviou. Inclusive, a Lívia, que A promove Lívia esse está livro, aqui. tá Sim. aí na nossa live. Um beijo pra Lívia. E quando, ó, até arrepiei agora, porque eu lembrei que quando eu comecei a ler esse livro, eu falei, caramba, agora eu sinto que eu tô no caminho certo. E eu sempre fui uma pessoa estudiosa com aquilo que eu gosto de estudar, mas o que eu não gosto era nota 6, 5,9 para passar, pedindo o professor para passar, pelo amor de Deus. O meu medo era ser essa aluna nessa hora. E eu não fui, assim. Muito pelo contrário, eu me interessei muito pelo assunto, então eu começou a virar uma coisa meio louca. Eu estava estudando, era 8 a 10 horas por dia. Bom, a partir do momento. Aí, ó, só para vocês verem o tanto de anotação, Você se tá? Eu acho preparou mesmo, viu? muito, muito. E aí, o que aconteceu, né? A partir do momento que eu comecei a me preparar do livro e tudo mais, começaram a surgir assuntos dentro do livro que eu falei, não, mas isso aqui eu preciso um pouco mais fundo, né? Eu preciso entender isso aqui melhor. E ao mesmo tempo eu continuava toda noite assistindo, principalmente, os veganos conversando entre si. Certo. Assistia lá de fora também, assistia daqui. Eu queria entender muito a realidade, principalmente ali dos Estados Unidos, né? Que eles já têm um papo até muito mais desenvolvido tecnicamente, cientificamente do que a gente. Então comecei a ouvir Uhum. muito eles, muito eles, muito eles. Ia dormir ouvindo eles, uma loucura. E aí até um amigo meu brincou, né? Mas realmente a gente tem que estudar o outro, né? A gente tem que estudar o Claro. outro primeiro pra gente ter empatia e segundo pra gente saber como rebater, porque apesar de ser uma pessoa muito respeitosa e respeitar quem escolhe a dieta vegana, eu sabia que não era pra isso que eu tava indo. Uhum. Eu tava me preparando para uma guerra de um lado só. Eu tava me preparando para eles virem para cima de mim com do jeitinho que foi, né, no caso. Mas assim, eu tava preparando pra eles virem pra cima de mim com uma certa falta de respeito, falta de empatia, falta de, tipo, eu posso ser vegano, mas você não pode escolher ser onívora, entendeu? Então, essas coisas eu já tava meio que esperando. Só que eu não sabia o que aquilo ia me causar. Bom, enfim, foi assim que eu cheguei até você, inclusive, porque o que aconteceu? Eu comecei a entender que alguns assuntos ali dentro do livro eu precisava aprofundar, e com certeza a nutrição era o que eu menos conhecia. Uhum. Menos conhecida assim, voltada para dieta Sim, carnívora sim, sim. barra onívora, né? E eu comecei a me interessar muito e conversei com o Dr. Sérgio Flanzer, que eu queria até deixar aqui um agradecimento especial. Ele fez uma live comigo, a gente estudou muito juntos, então um beijo pro Dr. Sérgio. E ele me passou o seu contato e o contato do DJ surfista, se eu não me engano. DJ surfista, exatamente. DJ surfista, que é também Paulo. referência aí, né, na dieta carnívora. Então eu comecei a seguir vocês dois na mesma hora e falei, gente, eu vou entrar, é na cara de pau mesmo, vou entrar em contato com o Henrique, e se ele me responder, eu não cheguei a entrar em contato com o DJ surfista, apenas segui ele para acompanhar o conteúdo dele, mas com você eu falei, não, vou entrar em contato com o Henrique, e se ele topar, me ajudar, ele vai me enviando o que, né? Mas antes eu maratonei seus vídeos no YouTube, meu filho. Foi vídeo atrás de vídeo e já tava muito perfeito, porque os seus vídeos no YouTube, pra quem não sabe aí, viu, galera, ele vai colocando, por exemplo, ele fala e coloca o estudo, fala e coloca o É. estudo. Então, pra mim, que precisava de referência, eu precisava estar lá Uhum. com respaldo técnico, respaldo Certo. científico. Aquilo foi perfeito, porque eu ia anotando assim, na minha pauta da nutrição, que se eu não me engano foi, não existe substituto para proteína animal. Sim. Foi a minha quinta pauta. Nessa pauta eu falei assim, não, eu preciso ter o máximo que eu puder aqui, porque é o que eu menos conheço. E eu tinha certeza que ia ter nutricionista lá. Certeza. Eu falei assim, eu não quero assumir papel que não é meu. Eu não vou chegar lá falando que eu entendo de uma coisa que eu não entendo, mas deixa eu estudar, que eu vou ser o mais didática possível para quem está me escutando em casa, e também vou aprender. Eu também tenho o direito de aprender sobre nutrição, né? Eu também tenho o direito de dizer que eu entendo uma coisa ou outra. Foi aí que eu fui entendendo que beleza, Ju, dá sim para você fazer esse podcast, um 360 dos assuntos desse podcast, entendeu?
Mas, bom, de início foi isso que eu senti. Eu só realmente me preparei muito, 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 muito. Confesso que o meu psicológico ficou um pouco abalado nesses dias pré, Certo. 30 veganos, mas depois foi ainda mais difícil, acredita? Foi. Conta, antes da gente chegar no depois, vamos ver se a gente segue assim uma ordem cronológica. Eu te juro, tá? Eu tentei. Eu juro que eu tentei. Eu tentei assistir o programa todo. Eu tentei até não assistir, só escutar, sabe? Eu vou passear com a minha cachorrinha e boto. Mas eu não consegui. Desculpa. Desculpa. Não, que é isso. Eu acho que foi o feedback que mais recebi, você acredita? Amigos Foi, né? próximos falando assim, Ju, eu suava, eu dava suor de subaqueira, assim, ó, que eu parei de assistir, velho. Eu falei, não, mas eu te entendo, tá tranquilo. Eu não. Eu acho, inclusive, que foi por isso, Henrique, que o vídeo não rodou mais ainda. É. Porque com certeza a retenção que eu falo é Sim. aquele algoritmo de quem fica muito tempo no vídeo. Foram tantas pessoas que saíram antes, milhares de comentários dizendo tentei chegar ao fim e não consegui, que realmente isso pode ter prejudicado até mesmo o algoritmo do vídeo, acredita? Acredito, acredito sim. Mas uma coisa que eu percebi durante o vídeo eu percebi algumas coisas. Eu já vi esses vídeos de 30, eu acho até que viralizaram até mais do que o que deveria, sabe? Na minha opinião. Mas eu estava vendo lá, especificamente esse dos veganos, e o que é que eu vi? Eu vi que, pelo menos no início, que você estava falando mais sobre a definição de veganismo e essa coisa toda, eu vi que eles têm até uma certa noção do estrago que eles fazem quando se pensa na morte de animais, né? Porque foi um dos tópicos que você colocou lá e que, na minha visão, é um dos tópicos que mais os veganos se enganam, né? Que eles acham que a gente mata porque a gente come carne, mas eles acham que não matam nenhum bicho, né? E E isso eu é tentei uma... falar, né, sobre isso, sobre essa hipocrisia, que no caso mas foi realmente muito difícil ali nas primeiras duas afirmações, eu senti uma dificuldade enorme de me ater ao tema, porque eu tava querendo deixar eles falarem, mas aí ó, não era recíproco. E aí Exato. eles iam tão para a parte emocional que a gente perdeu a parte técnica, né? A gente perdeu a conversa que realmente valia a pena. Porque eles toda hora tentavam se aprofundar num assunto emocional. É pura emoção. Você vê ali que eles Sim. ficam até tem gente que Sim. fica ofegante, né? Que parece que vai para cima de você mesmo, né? Mas graças a Deus não aconteceu. Mas eu digo assim, a sensação que dá é que eles não aguentam eles não aguentam conversar sobre o que realmente importa, de tanta emoção que eles colocam naquilo ali. Então, e eu acho engraçado porque a hipocrisia deles é muito grande, Henrique. Se você for parar para ver, em questão de consumo de carne, quantos bois uma pessoa consome no ano, não passa de uma vaca. E aí, quando você vai falar assim, tá, mas para você comer o tomate, né, tudo que você pega de plantações, você mata milhares de animais. Só que esses animais, e tá aí uma das coisas que eu não consegui falar lá na hora, eles talvez não sejam tão bonitinhos para vocês. Porque isso daqui é uma coisa que se fala muito, né? Quão Sim. bonitinho tem que Sim. ser o animal para o vegano se importar com ele. É. Quão bonitinho tem que ser o animal para o vegano realmente ir e falar assim: vamos parar de comer tomate, pô. É. Vamos parar de arar a terra, porque aí sim, aí você começou a. E isso eles não podem, porque aí sim bate no ponto, tipo, tá bom, nós vamos morrer de fome, então, É. né? Exatamente. Então eu acho que eles só escolheram uma pauta mesmo. Eles vivem muito pra fazer essa pauta rodar aí e aparecer com isso e tudo mais. E aí eles ignoram todo o resto, assim, inclusive a própria hipocrisia, né? É. E eu não sei se você chegou a ver, no livro A Carne Nossa de Cada Dia tem muitos dados. Eu te mandei uns 2 ou 3 estudos sobre isso também. E assim, a quantidade de animais que são mortos na agricultura é uma coisa gigantesca. É E, eu, gigante. e assim, você falou dos bonitinhos. Tem os bonitinhos também, porque morre coelho, Coelho. você tá entendendo? Morre vários roedores, né? Mas, assim, na minha visão, o mais preocupante é a morte de insetos. Tá entendendo? Eu tive uma Sim. live com o Dr. Michael Marques, que é especialista em mel, e a gente estava falando sobre abelhas, e hoje a produção de castanha para transformar em
leite de castanha, né? Porque isso é uma nomenclatura que me dá nos nervos para Também. transformar, né? Não é leite, cara. Leite é leite. Não, e E, quer competir com leite. Se quisesse chamar de leite igual leite de coco, que não compete com o nosso leite é, mesmo, verdadeiro, é, aí a gente até meio que ignorava, igual a gente ignora o leite de coco. Mas o leite exato. de castanha veio para substituir o insubstituível, entendeu? Exatamente. E as abelhas, Ju, estão sendo dizimadas por esse tipo de plantação. E a gente sem abelha, nós seres humanos, nós estamos ferrados. Uhum. Tá entendendo? Então, quer dizer, mas a abelha não é bonitinho, né? Eu Aí acho que tudo tem bem. muito disso, Mas né? o vegano, ele não consome mel. Nem o mel, né? Da abelha. Não consome. Mas aí é que tá. Ele nem consome. Mas para ele consumir castanha, ele mata as abelhas. Sim, e Entendeu? abacate também, se eu não me Abacate, engano. abacate também. É uma cultura, são culturas que destroem muitas abelhas. E assim, é, é, qual é o valor da vida de um animal que não é tão próximo da gente? Porque assim, quando a gente pensa, isso é uma coisa interessante, né? Quando você pensa numa vaca, né, no bezerro e tal, você sente uma certa empatia e uma certa compaixão por aquele organismo, Tanto porque é ele que a gente parece trata muito. muito bem, né? Sim, porque ele parece muito com a gente, né? Eles Aham. são mamíferos, eles têm alguns até você percebe expressões de felicidade nos olhos, esse tipo de coisa. Mas cara, só por conta disso eles são mais valiosos do que um lagarto que morre numa plantação? É, de forma nenhuma. E outra coisa também, todos são seres sencientes. Eles ficaram jogando isso o tempo todo lá. Todos são. Uma pessoa até tentou enquadrar eles como conscientes. Aí eu deixei claro, não, não. Seres sencientes, né? Eles Exato. sentem. Não necessariamente sentir algo é sentir dor. Igual o cara fala que inseminação artificial não vou continuar Estupro. porque pode cair a live, né? Mas a vaca sente. Sentir dor é outra coisa. Uma coisa não está necessariamente ligada à outra. E eles são incapazes de perceber isso. Mas a mãe vaca, né? A vaca importa. Agora, a mãe lagarta não importa. É, Entendeu? exatamente. Então, se o filho lagarto morreu da mãe, eles não estão nem aí, eles não falam sobre isso, não tem nem. Você nunca vai entrar numa página de algum vegano falando a lagarta morta, não sei. Nunca, nunca. Porque no fundo, eles só querem pegar aquele animal que mexe com o emocional das pessoas, até porque o animal que morre na agricultura, e que, deixando claro aqui, amo a agricultura, sou a favor sempre da tecnologia para a gente melhorar a forma de, Claro, né, claro. de ser feita, mas sou apaixonada pelos agricultores, pelas pessoas direitas que fazem esse país rodar. Mas a gente está deixando só claro aqui a hipocrisia dos veganos, porque eu vou continuar comendo meu tomate, porque eu sei que para haver o meu tomate, acabam tendo que morrer animais, mas eles não diferenciam, né? Eles só colocam o bonitinho lá e pronto, acabou com o coelhinho da plantação, não tô nem aí, entendeu? A gente não tem essa hipocrisia de dizer, tá, um morreu, que pena, o outro morreu. Não, a gente tenta fazer com que as mortes sejam mínimas, principalmente na agricultura, e a gente tenta fazer com que aquele animal tenha uma vida digna o suficiente para cumprir sua função na Terra. Eu acho que Exato. isso, né, é a nossa função enquanto ser humano, um ser pensante. Isso aí, Henrique, eu não sei se você concorda comigo e até onde você foi no podcast, mas eu acho que isso eu consegui deixar claro para quem estava me ouvindo, Sim, sabe? sim, sim. Porque pelo menos, a sensação que eu fiquei foi que eu consegui passar algumas mensagens. Porque, por exemplo, como eles jogavam muitas coisas, tipo, um deles jogou escravidão, aí depois jogou racismo, aí depois jogou inseminação artificial e estupro. Aí você não consegue responder esse cara. E é isso que ele quer. Ele quer que ele joga cinco coisas, aí depois ele vira, né, pros amigos dele e fala assim: você viu? Ela só respondeu não sei o quê. O resto, querido, você não. Primeiro, você não deixa eu falar, né? Primeiro, eles não deixam a gente falar. Sim, E sim. segundo, que aqui não tá com tempo pra você ficar falando de cinco. Eu tenho que escolher uma coisa pra eu conseguir te responder, entendeu? E é E foi. interessante. Não, pode falar, Ju, desculpa. Não, não, por favor, tô falando muito. Não, mas aqui é para você falar mesmo. Mas assim, uma coisa que eu acho muito interessante nessas argumentações é que eles sempre usam palavras que são palavras que exaltam, que são palavras muito fortes e palavras que Muito. exaltam quem está escutando, né? Então você vai escutar palavras como estupro, você vai escutar palavras como menstruação, sabe? São palavras
que tocam na pessoa que está escutando. Então, quando você fala assim, a inseminação artificial que acontece numa vaca, ela é estuprada, sabe? É uma coisa que você fica, cara, eu não quero isso, né? Você, E você como pensa é, isso. e como é que você debate com uma pessoa dessa, Henrique? Eu me Não vi tem numa como. situação, eu me vi numa situação muito tensa, porque nessa hora, o único jeito que eu tinha para responder era com indignação. Eu não, do mesmo jeito que eu tô com você aqui, eu fiquei lá na hora, porque pô, eu não me acostumo em escutar isso. Não é uma coisa que eu consigo achar nada lógico nisso. Então, toda vez que a gente volta nesse assunto, eu não me acostumo com ele. Todas as vezes eu fico indignada. A questão da escravidão também. Teve uma Sim. moça, Henrique, que tentou colocar que eu estava dizendo que pessoas, por exemplo, com doenças mentais eram diferentes da gente, que por isso não eram seres. Ela tentou enquadrar síndrome de Down num lugar onde eu estava falando que nós, seres humanos, todos nós, seja com doença mental, seja o que for, pessoas nós, seres humanos, somos todos iguais, temos todos que nos tratarmos de forma igual. Aí ela tentou colocar isso como se eu estivesse dizendo que somos diferentes, porque um tem doença ali, outro tem doença. Ela foi tão baixa nesse nível, sabe? E pra você ter ideia, ela foi tão baixa que eu fiquei tão mal que eu não consegui usar nem o vídeo dela pra postar no meu perfil. Porque eu queria falar o tanto que ela foi errada, sabe? Eu queria mostrar pra todo mundo, mesmo aquelas pessoas que não chegaram até o lugar onde ela falou lá, o tanto que essa moça foi errada. Mas eu não consegui. Porque é tão pesado, ela tá dizendo É. assim, ela tá tentando enquadrar pessoas diferentes por uma questão de doença a ser um ser menos. Porque eu estava falando que nós, seres humanos, somos seres racionais e por isso mais evoluídos e por isso seres Uhum. melhores no sentido de conscientes, né? No sentido Sim, tudo dos sim. animais. E ela tentou colocar mais Ju, e quem tem síndrome de Down? Eu falei, uai, são seres humanos assim como eu, assim como você. O que, que você está querendo dizer com isso, entendeu? É uma. Tem. Assim, é difícil até de você comentar esse tipo de coisa, porque é meio revoltante, né? Outro Muito. dia, vou E te foi meio falar. pessoal pra mim, desculpa, só pra Sim, te contar, foi não, meio claro. pessoal essa parte pra mim, porque eu tenho um primo, sabe, com Uhum. doença mental, e assim, ele é muito amado, muito bem tratado, e quando ela jogou essa, foi um pouco. Sabe quando dá uma facada assim no seu Sim, coração? sim, sim, Tipo, sim, 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 você tá claro. querendo dizer, sabe? Quão baixa. É, E eu só percebi isso, Henrique, quando eu saí daquele lugar, tá? Eu tive uma dificuldade gigantesca de perceber o tanto que eles eram cruéis. Eu só senti o peso de verdade quando eu saí dali e pude olhar pro meu marido, só eu e ele, e falar: ai, passou, meu Deus do céu, passou. Sabe? entendi, entendi. Outro dia, é porque, sabe o que é que acontece, Jô? Na minha visão, é uma ética distorcida. Tá entendendo? Eles distorcem uma ética, criam uma ideologia, né? E a ideologia que eles criaram, ela joga um véu sobre a visão deles e eles não conseguem enxergar o que eles mesmos estão falando e sugerindo. Tá entendendo? Outro dia eu vi um comentário, uma mulher dizendo o seguinte: eu estava num supermercado e roubei umas carnes de hambúrguer. Eu vi. Você chegou a ver? E Porque aí tava ela no preço disse: errado, não era? não, não, não. Acho que isso é um pouco mais antigo. Eu roubei porque eu não queria que ninguém comprasse aquela carne, porque aquela carne era carne de animais mortos, aquela coisa toda de vegano, né? Não vi isso, não. E aí ela disse que enterrou. Aí uma pessoa do comentário fez assim, falou assim, uma pessoa comentou, por que você não deu para uma pessoa pobre? Aí ela disse, eu não quero que ninguém, nem mesmo um pobre, eu prefiro que ele passe fome do que ele coma uma carne, tá entendendo? Foi uma coisa dessa natureza que ela falou. E eu Olha fiquei pensando, isso. ela já começou errada porque ela roubou a carne do supermercado. Já começou errado aí. Não, E já, aí, já, hein? né? E diz, como é que ela tem coragem de dizer que é melhor uma pessoa passar fome do que comer carne? Sabe? Então é Não, uma ética distorcida, é uma coisa que eu não sei se é. O pessoal fica brincando dizendo que é falta de vitamina B12. Eu não sei se é a causa ou se é uma consequência, tá entendendo? eu, sinceramente, não consigo entender também. Teve uma pauta, eu acho que, se eu não me engano, foi a terceira e foi a que eu mais gostei, eu achei que foi a que eu me saí melhor, que foi a pauta social. Que eu falava a questão de que os veganos se importam mais com os animais do que com pessoas pobres. E pra mim, isso é a maior verdade do mundo. É o que você falou aí. Eles querem tanto assumir esse papel de que eles são moralmente, eticamente melhores, superiores a nós, comedores de carne, que eles aceitam tudo. Inclusive que o mais pobre fique mais pobre, sabe?
sabe? E com mais Uhum, fome, velho. Os uhum. caras já passam o maior perrengue. A gente sabe que esse país é um país super difícil. Às vezes é de difícil até acesso, entendeu? Eu fui lá pra Amazônia pescar. Foi início desse ano. Você vê como é que os caras sobrevivem, é pescando. Eles pescam a própria comida. Como assim? Vegano quer que a gente faça o quê a partir de então? É, Mas suplementa B12. Gente, que mundo vocês estão vivendo em que suplemento chega para esse cara que pesca a própria comida? Entendeu? Então, assim, que país é esse? Me fala que eu quero ir para lá, né? Esse país tão bom, assim, que as informações chegam com facilidade. Então, eles esquecem da pauta social. 100%. Eles dizem que não, que a dieta vegana pode ser mais barata. Inclusive, eu não estava lá para discordar 100%. Tanto é que quando eles falam isso, eu falo assim: pode, pode. Mas pode ser que não também, entendeu? Eu não uhum, vou discordar de tudo que vocês estão falando aqui, porque eu não vim para isso. Eu vim aqui também para escutar vocês, apesar de não ter sentido esse retorno. E aí, assim, com certeza a social foi a que mais me assustou. Teve uma hora que um rapaz vira e fala assim, até um rapaz educado dentre tantos mal educados, mas ele vira e fala assim: Ô Ju, não, mas eu tô falando de mim e de você. É só ir ali na esquina que você encontra comida vegana. Ele falou algo nesse sentido, não exata, não com essas palavras exatamente. Aí eu falei assim, quê? Não, peraí, nós estamos falando da população brasileira, nós estamos em São Paulo. Se você for ali na esquina, tem uma Mundo Verde. Eu não estou falando disso, eu estou falando da população brasileira. Eu estou preocupada comigo e com você. Olha que lugar é esse que nós estamos falando, sentados na São Paulo capital, entendeu? É, aham. não tem como, não tem como. Aí ficou esse papo assim, mas realmente difícil de argumentar tecnicamente, porque, de novo, eles voltavam nas questões emocionais, o tempo todo recorrendo a palavras fortes que poderiam me colocar numa situação de perigos caso eu falasse algo errado, entendeu? Exato, exato. E assim, isso eles sabem fazer muito bem, isso a gente tem que admitir. A assessoria de marketing Nossa. vegana é uma assessoria de marketing fantástica, porque o que eles têm de propaganda, o que eles têm de ideias para deturpar determinadas coisas é impressionante. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a maior parte do gado é criada a pasto. Mas Uhum. eles vão citar os exemplos que eles veem nesses documentários da Netflix, lá dos Estados Unidos, aonde a criação é em confinamento, tá entendendo? Total, total. E E, é totalmente diferente. e sabe o que eu percebi, Henrique? Uma coisa para comentar com você, assim, não sei se você chegou a perceber isso. É, sempre que alguém falava alguma coisa que eles julgavam muito incrível, eles batiam palma, assim, né? Ficava uma Uhum, coisa meio tipo, uhum. uau, arrasou, amiga. Sabe aquela sensação, assim, de lacrou, miga? É, eu fiquei pensando, o que esse povo veio fazer aqui, né? Se não foi para conversar de verdade, se não foi, inclusive, para falar do veganismo para tanta gente, né? Era uma oportunidade deles mostrarem serem seres respeitosos, né? Estarem abertos ao diálogo com pessoas que ainda consomem produtos de origem. Eles tinham uma oportunidade na mão e eles jogaram ela no lixo quando eles se mostraram assim totalmente infantis. Tinha um cara lá que tava marcando bingo. Eu só fui perceber isso no final, até falo com ele, nossa, que bobo da sua parte, porque ele tava marcando bingo, porque ele tava dizendo que cada resposta que eu dei, ele já sabia que eu ia falar, como se isso tirasse algum mérito dos meus argumentos, entendeu? Então, sei lá, por exemplo, que em algum momento eu usei que na China é cultural consumir alguns animais que a gente não consome aqui no Brasil. Aí ele vai e dá um X. Aí os amigos, né? Aí passa o outro assunto, aí ele dá outro X. Aí eu fiquei assim, gente, por quê, né? Será que eles são, assim, realmente muito infantis ou falta tanto argumento que isso é o que sobra? É. E olha que ambiente, né? Você estar sentado no meio de 30 pessoas assim. Eu falo pra você, eu não me arrependo de ter ido, mas eu não iria de novo. Não é uma coisa que eu me colocaria nessa situação de novo. Eu acho que foi bom pra mim, muito bom pra mim. Inclusive, eu estava preocupada antes de ir, né? Porque eu falei, eu não sei até como é que funciona. Eu nunca fiz nada parecido. Eu Uhum. só sei quem eu sou, isso é garantido, e o tanto que eu estudei. E graças a Deus que eu estava emocionalmente preparada, psicologicamente sempre estou preparada, tenho família do meu lado, eu faço terapia, minha terapia está em dia, graças a Deus. Porque senão parece uma enrascada, assim, né? Sim, sim. Né?
E uma você é uma mulher, encruzilhada. e você é uma mulher corajosa, viu? Porque você Me falaram isso. sim, porque sabe quando você olha, eu falei hoje quando eu promovi essa live que eram veganos raivosos. Gente, não tem como você olhar para aquelas pessoas e não ver como elas estão indignadas porque você come carne. Agora, o que eu acho interessante, sabe, Ju, e eu queria ouvir você a respeito disso. Não sei se você percebeu isso lá, mas eu percebo toda vida que eu vejo um vegano falando, eles se acham moralmente superiores, Muito. né? Muito assim, e fica nítido o jeito que eles falam, né, com a gente, o jeito que eles debochavam de mim. Eu não sei se você reparou, eu tava sentada aqui, né, tinha uma pessoa na minha frente, mas atrás tinham pessoas que elas ficavam assim na cadeira, ha, 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 e voltava assim, numa. Sabe Cruella, Cruel? Sim, sim. Me lembrava 101 Dálmatas, eu lembrava da Cruella, que eu ficava assim, pô, mais uma vez, né, um pouco infantilizado, assim, despreparado para o debate verdadeiro, Sim. querendo levar tudo pro emocional. E o que eles não percebem é que quando eles fazem isso com as pessoas, eles não ganham empatia das demais. Né? Quem está assistindo fica chateado com a falta de educação. Fica. Ô Henrique, eu nunca recebi tanta mensagem na minha vida. Eu devo ter ganhado, assim, no total das minhas redes, uns 400 mil novos seguidores. E que não é brincadeira, né? Então, É imagina muita 400 mil coisa. novas pessoas chegando em 7 dias. Eu fiquei espantada com o tanto de mensagem que eu recebi. Não falando só que eu fui bem, tipo, que eu mandei bem nas respostas ou nada disso. Mas sobre a minha paciência e educação. Porque eles sentiram que eu fui tão atacada, as pessoas, né? As pessoas no geral que me mandaram mensagem. Eu fui tão atacada que eles esperavam um ataque meu de volta e eu não fiz. E eu não fiz porque eu tenho educação. Sabe? Eu respeito de verdade as pessoas. Tanto é que no final eu tirei foto com quem me pediu. Tiveram sim pessoas que foram educadas comigo. Eu retornei à educação. Mas, apesar disso, eu achei até o pedido da foto um pouco estranho depois que eu saí, sabe? Porque é óbvio, se alguém me pede uma foto, eu vou sorrir, vou ficar feliz, né? A gente Depois fica eles até com falaram que medo do que isso. é que vão fazer com essa foto, né? Então, eles meio que usaram essa foto para depois falar que eu não fui verdadeira com eles, mas não é isso, gente. Como é que eles queriam que eu, dentro de um ambiente tão hostil, mostrasse todo o meu sentimento. Desde quando a gente chora em público, desde quando a gente coloca as nossas emoções para fora, dentre pessoas que estão te olhando com tamanho ódio, E sabe? desconhecidos, né? Desconhecidos completos. Então, assim, quando eu saí de lá, o que eu fiz foi falar com a minha família, falar com Sim. as pessoas que eu amo, o que, que eu tava sentindo. Eu fui para o meu ninho, sabe? Por um momento, eu precisava de acolhimento de quem me ama a qualquer custo, entendeu? Então, eu tava ali, eu recebendo carinho, carinho e entendendo tudo que eu vivi. Eu não sei se eles esperavam de mim isso lá, mas eu jamais faria isso lá, entendeu? Eu jamais ia ficar brava, esbravejar ou ficar muito triste. Eu não sou essa pessoa, eu sou uma pessoa equilibradíssima, assim, nesse sentido, sabe? Porque eu falei com Uhum. você, não porque eu sou melhor que ninguém, mas porque minha terapia está em dia, literalmente. Exatamente. É isso Eu, aí. eu, me, eu me cuido, né? Eu tenho essa conversa com a minha psicóloga, quase que mensalmente a gente se vê, a gente se encontra. Eu sou uma pessoa, querendo ou não, pública, então às Uhum. vezes eu tenho várias pressões, assim, de trabalho mesmo, nada demais, assim também. Mas pressão mesmo que a gente vive na nossa vida para ser uma pessoa bem-sucedida, né? Ter trabalho e tudo mais. Meu trabalho é ótimo, não reclamo disso. Mas todo mundo na vida passa por pressão, por ter que fazer algo bem feito, então eu me cuido. E ali não foi diferente. Ali eu estava cuidada, ali eu estava, né, em dia com a minha terapia. E o que aconteceu foi, eu fui da mesma forma que eu sou com qualquer pessoa, eu fui com eles. E eles confundiram a minha educação com o meu, sei lá, achar que eu concordo com eles, É. entendeu? Acho que eles Jamais. confundiram sua educação achando que você estava sendo fraca. Eu acho que isso foi o problema. Isso, muito. Sabe por quê que eu concordo com você? Porque eles passaram a semana inteira daquela semana pós-gravação rebentando nas redes sociais. E eles estavam assim, me jogando lá embaixo. Eles também não foram nada legais. Quem acompanhou viu. Eu falava assim: ai, hoje eu jantei e não foi legume, sei lá. Uma coisa assim. Hoje acabei com a chefe de Lima. Teve uma menina que ao vivo, enquanto o trem passava, tava assim: hoje eu vou acabar com a carreira da chefe Julima. Quão incrível ela acha que ela é
a ponto. Essa pessoa, ela tem uma autoestima, assim. Eu fiquei impressionada, juro. Ela falou no ao vivo, enquanto passava o negócio. Hoje é o dia que eu acabo com a carreira da chefe Juliba. Falei, uau! O que que você falou? Não tô lembrada. O que que você falou que poderia. E você sabe o que é que eu escuto isso que você está me falando aqui e lembro de uma senhora que falou lá, que disse que Ai, então meu eu vou lhe Deus. prender, eu vou fazer com você, entendeu? Para fazer igual. Ah, Aí eu eu, confundi. ah, Pensei que você tava falando da moça da Aura Pronobis. Você tá falando da moça que falou que, tipo, então eu vou. Ah, lembrei da moça que você tá falando. Que ela tá tão nervosa que ela vira assim. Você acha bonito isso? Então eu vou pegar a sua cabeça, isso, vou não sei exato. o quê, e depois vou te dar um choque. Exato. Eu Gente, falei, o nível de agressividade dessa moça. impressionante. E tem um detalhe, Impressionante. essa mesma moça, depois, nos bastidores, quando encerrou tudo, ela ficava gritando assim, doida é quem come cadáver, doida é quem não sei o quê. Tipo, já tinha acabado o debate, tava tudo em paz, tava tudo tranquilo. E essa moça ficava gritando isso pra mim, sabe? Tipo assim, todo mundo em silêncio, ela falando e como se ninguém tivesse ouvindo assim, doida não sei o quê, doida não sei o quê, porque eu tinha falado alguma coisa lá, brincando e tal, com alguém que tava sendo super ok. Aí você vai falar que não é um ambiente hostil, não. O debate acabou, ninguém tá filmando e a mulher tá lá, É, sabe? e outra coisa, sabe, Ju? Nós somos seres humanos. Teoricamente, seres humanos deveriam se tratar bem. E os Aham. diferentes, a gente pode até brigar com eles. Os diferentes que eu tô falando, bicho, outras coisas. Você fala Mas como, tipo assim, na selva, assim, uma. sim, você vai defender os seus. Agora, gente, você vai colocar, ou você ataca uma pessoa, você sugere a pessoa de que você vai cortar a cabeça, que você vai dar choque, que você vai fazer isso, do mesmo jeito que eles acham que é feito com um animal. Sabe, não entra na minha cabeça você sugerir que você vai tratar muito mais mal um ser O humano, seu próprio colega, sabe? né, o seu próprio irmão, vamos colocar assim. Eu acho E isso impressionante. é mais uma vez a hipocrisia, né? Reinando, assim, reinando. Eu acho que essa é a palavra para eles. Eu fiquei impressionada com a falta de. Essa moça era muito agressiva, Henrique. Essa daí, se eu não me engano, foi uma das piores pessoas do debate, sabe? Porque não tinha como. Sabe, de novo, você chega naquela hora que você fala assim: tá bom, daqui nós não vamos para lugar nenhum. Troca, entendeu? Troca, porque com você. E aí ela tava falando de empatia, tá? O mais cabuloso é que ela estava falando de empatia quando ela virou pra mim e falou: então eu vou dar um choque na sua cabeça, vou descer para seu pescoço e você vai ver se é bom. Caramba! Olha Muito quem tá empático. falando, né? Olha quem tá falando. É. Esse era o meu recurso. Era jogar pra eles mesmos as atrocidades que eles falavam. Porque era Uhum. tanta atrocidade que eu percebi em algum momento que eu não precisava falar mais. Tipo assim, que eles não iam deixar eu falar, então que eu Certo. deixava eles falarem besteira. E aí eu voltava pra eles, entendeu? Ia Entendi. fazendo assim. Se eu não me engano, teve algum momento que. Que uma menina estava sendo muito mal educada comigo, ela não me deixava falar. Aí eu falei assim: olha, Fulana, faça o corte. Já que você veio aqui para não conversar, já que você não quer conversar comigo, tá nítido. Olha para aquela câmera lá, faça seu corte, porque não tem como a gente conversar desse jeito, entendeu? E aí ela até fala assim, ai, não sei o quê. E aí ela meio que desiste do assunto e sai fora, porque você desconcerta a pessoa, você deixa a pessoa assim, opa, talvez eu passei aqui, entendeu? É, E aí é. essas pessoas muito agressivas no final também nem fizeram questão nenhuma, não, tá? Estavam bem assim, tchau O, e o que eu acho é que não foi, na realidade, sabe, Ju? Eu acho que esse modelo, né, 30 contra um, eu acho que acaba não sendo um modelo que estimula o debate honesto. não tá dando certo, né? Né? Eu gosto muito do canal e tudo mais. Tô vendo que tá acontecendo várias lives. Inclusive, vai ter a da Luísa Mel agora contra Sim, sim. 30 Contra carnívoros, se eu não me 30 engano, né? carnívoros, é. Eu É, tenho três amigos que participaram como já, carnívoros. já participou. Já houve a filmagem, eu acho que. Eu não sei se já saiu o vídeo, mas a filmagem já houve.
Entendi. A sensação que eu fico é que, assim, talvez eles devessem colocar um pouco de tempo, de controle mesmo, sabe? Porque já que o povo é desesperado e já que eles já perceberam que não tá dando certo a troca de mensagem, porque eu acho que o mais importante ali é você conseguir passar a sua informação e o outro passar a dele. Exato. Mas como isso não está acontecendo, eu acho que o canal tem que repensar a forma de promover. Eu não acho que não devia existir o debate. Eu acho que o debate é bem legal, Uhum. acho que o formato está dando muito certo. Só começou, na minha opinião, porque nos Estados Unidos isso já bomba há muito tempo. Então, inclusive aquele Charlie Kirk que sofreu o atentado lá, ele Hum. participou de um Ah, versus foi. 30 tem um versus 30 dele, se eu não me engano, como cristão. Ele era um cristão, mas não tenho certeza, tá? Ou então um conservador, algo assim. Esse debate ele já bomba muito lá na gringa. E aí ele chegou no Brasil recentemente, ele estourou lá com o Thales Gomes, né, com o Guto Galamba Exato, participando, e exato. depois vieram mais formatos. Então o que eu vejo o brasileiro, ele é despreparado para o debate. Ele não consegue escutar o outro lado com atenção. No fundo, ele não tá ali para aprender nada e absorver nada. Eu estava, tá? Eu juro pra você que eu estava. Mas eu era a única, e aí a decepção veio aí. Inclusive, antes do debate, nos bastidores, eu falei com eles: olha, eu estou aqui para escutar vocês. Pena que eu não estava para ser escutada, porque aí também não tem jeito, né? É. Quando você começa a não poder falar, você se perde, você fica meio sem saber como continuar. Mas o caso é, pra mim, o trem é bom, mas tem que melhorar a forma como tá sendo feito, entendeu? Há muito tempo atrás, acho que uns 5 anos atrás, eu publiquei um texto. Na época a gente escrevia, né? Hoje é tudo vídeo no Instagram. Eu publiquei um texto, por que que eu não participo de debates na internet? E uma das Uhum. coisas que eu coloquei lá nesse texto foi exatamente isso. Não adianta você tentar participar de um debate na internet se não tem um moderador. Precisa haver um moderador. Tá entendendo? Para que ambas Total. as partes possam ser escutadas. Porque qual é o objetivo do debate, na minha visão? Na minha visão, o objetivo do debate é quem está assistindo, não é nem os debatedores. Não é nem você, nem os 30 veganos. Na minha Uhum. opinião, é quem está assistindo poder escutar os dois e, em cima dessa escuta, ele tomar a melhor decisão para ele. Perfeito. Eu acho que é por aí. Mas isso Perfeito. só vai acontecer se eu tiver a oportunidade de escutar as duas partes. Por isso que um É. debate político tem um moderador. Sim, total, total. Não é à toa que aquele cara tá ali, né? Eu acho que a Exato. gente vai demorar um pouquinho para perceber, mas eu acho que esse pessoal vai fazer esse controle em breve. Não tá dando mais para assistir esses debates. Eu confesso que os primeiros eu gostei, aí eu assisti, eu achei legal. Agora eu já não tô conseguindo ir até o final, na grande maioria deles, porque primeiro esse negócio de palmas. Eles não percebem, mas os 30, quando eles batem palmas, eles estão indo contra tudo aquilo que brasileiro gosta, gente, porque é como se você estivesse reprimindo uma só pessoa. É na escola o excluído. Quem que gosta de pessoas que praticam bullying hoje em dia? Ninguém, concorda? Então fica parecendo, mesmo que não seja a intenção, fica parecendo que é isso. E eles não percebem como que isso aflige quem está assistindo num nível de que mesmo que se ela concorde com eles, você não acredita o tanto de. Eu tenho print para te mostrar o tanto de vegano que me mandou mensagem dizendo eles não me representam. Por quê? E eu fiz questão de tirar print, não para postar nem nada, mas pra eu lembrar disso, sabe? Porque eu não tava lá para atacar os veganos, eles estavam lá para me atacar. E aí ficou claro até mesmo para pessoas veganas, entendeu? Sim. Que eu tenho Impressionante. pessoas que eu convivo, né? Que eu convivo que são veganas. Meu pai é vegano, mas meu pai come ovo, leite, queijo, ele é Aham. vegetariano. O vegano é uma brincadeira com ele, que ele não gosta de ser chamado de vegano. Mas eu tenho pessoas que eu convivo, obviamente, muito bem, que são veganas, que têm essa escolha. E não tem nenhum problema nisso. Nenhum. Eu espero só que ela se cuide, né? Mas porque me preocupa um pouco a parte que eu estudei, que eu sei, me preocupa um pouco a falta de conhecimento para fazer uma dieta vegana. Se essa pessoa é bem instruída, se ela tem, até vou ter que falar dinheiro, porque exige Sim, ter dinheiro, sim, né? sim. Se ela tem dinheiro, se ela tem recursos financeiros para ser vegana, então
Beleza. Eu só realmente no final até falo, olha, não indico que pessoas sem recursos financeiros tentem essa dieta vegana. Não indico, tipo, não faça isso com a sua saúde, entendeu? É uma recomendação que eu fiz ali. Foi a única que eu realmente bati o pé no final pra falar. O resto eu realmente deixei pro debate, mas no final eu falei, se você não tem recursos financeiros, não faça dieta vegana. Isso é uma coisa que me preocupa muito, sabe? Porque o que é que acontece, Ju? Hoje a gente vive um mundo onde a internet deu poder para todos nós, graças a Todos Deus. nós, Se eu graças não a fosse, Deus. se não fosse o Instagram, eu seria um nutricionista que estaria mendigando pacientes hoje. Eu sou Uhum. formado há 3 anos, mas eu tenho uma quantidade de pacientes enorme, né? Você Que bom. possivelmente estava estressada num restaurante, né? Se não fosse o Instagram, Ralando, ralando pra caramba. Então, assim, eu sou eternamente grato à internet. O eu também. problema é que ela deu voz para todos. E Sim, aí, sim. existem, Mas por eu exemplo, acho bom, sabia? sim, 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 eu também. O que eu ia dizer, assim, é porque, ao mesmo tempo em que ela deu voz para todos, infelizmente, isso não foi acompanhado de um aumento de senso crítico de quem está vendo. Ah, sim, não, é. Tá Nossa, e entendendo? aí envolve tanta coisa, né? Até uma É. questão social, de estudo Sim, mesmo, de conhecimento das sim. pessoas. É, Infelizmente, o nosso país é pobríssimo com relação a isso, né? é. Eu até falo lá na live, eu falo assim, gente, conhecimento custa muito caro nesse país. Como que você pode dizer que arroz e feijão substitui carne? É assim, é de uma. Porque eu sei que a pessoa não tá querendo ser desonesta, mas é de uma desonestidade imensa, entendeu? Toma cuidado. Pra quem que você acha que você tá falando isso? Dependendo, aqui tá assistindo o seu João, que trabalha igual um condenado pra sustentar bem a família dele, e seu João sabe que se ele comer arroz, feijão, uma carninha, uma saladinha, ele tá bem. Entendeu? Agora, não fala pro seu João que ele vai ser uma pessoa melhor comendo só arroz e feijão em quantidades astronômicas, em calorias, que vai lá no céu para seu João virar diabético de repente, gente, entendeu? Assim, eu não consigo acreditar que realmente tem essa maldade de fazer mal à saúde da sociedade. Eu não acho que tem essa maldade, mas eu acho que falta para eles conhecimento também. E Eu eles acho que querem é. tanto acreditar na própria verdade que eles falam: ah, deixa pra Exato. lá esse aqui que tá falando contra. Eu acho que é ignorância, sabe, Ju? Eu acho que é É, ignorância, não no sentido bruto da palavra, mas no sentido de ignorar o conhecimento. total, Aquela eu acho que é senhora isso. que falou de ora pro nobis, quando eu vi o teu corte, eu disse, cara, isso é um mito tão grande dentro da Nutrição. nutrição, né? Que eu fiz um vídeo há 2 ou 3 anos Eu atrás sobre vi. isso. Você viu? E assim, você não precisa ser uma pessoa. Você não precisa entrar nem na nutrição, mas você conhecer um pouquinho de biologia, aquela biologia lá da oitava série, que você entende um pouquinho de folha, você vai ver que folha não tem proteína nunca, não tem como ter. Ela quis dizer, eu acho que ela quis dizer o pó, né, da Ora Pronobis, aí ela soltou daquele jeito, ficou muito feio pra ela, inclusive os veganos ficaram muito chateados com ela. Eu tenho uns amigos que eles são super curiosos, sabe, Henrique? Aí eles ficaram olhando os veganos tudo e mandando pra mim, Ju isso, Ju aquilo, porque eu não sou uma pessoa muito curiosa, assim, eu não me importo se estão falando de mim ou não, eu não tenho essa vontade de ir lá ver, de ir lá ouvir. Eu acho que eu tenho que escutar quem importa de verdade, quem é Claro. muito crítico a mim, sim, mas quem realmente gosta de mim, né? Eu não vou ficar escutando gente que me odeia já só porque eu como carne e falar sobre quem eu sou, sobre as minhas coisas e tal. Então, eu deixei esse trabalho para os meus amigos e eles maratonaram os veganos. Você acredita que os veganos estavam tão chateados com essa moça que falou da Hora Pronobis que eles estavam tipo assim: ai, o agronegócio deve ter pago essa mulher. Eu falei, gente. Gente, pelo amor de Deus. Sério, sério. Gente, a gente tem mais o que fazer. Tipo, alimentar um país inteiro, sabe? E aí eles acham que eles são tão importantes que infiltraram uma mulher lá pra falar de Ora Pronobis, velho. Não, gente, não. É mais um fato distorcido que vocês É, escutam e jogam, entendeu? exato. Aceita que vocês falaram besteira. Pede desculpa, seja humilde, sei lá. Mostra alguma coisa, né, do seu coração. Então, assim, quando eu postei o vídeo com ela, eu não sabia que ia repercutir tanto. Mas eu achei bom, porque foram mais de 25 milhões de visualizações nesse vídeo e muito nutricionista usou esse vídeo para falar que era errado, entendeu? Uhum. Até nutricionistas vegetarianos e veganos postaram esse vídeo falando, gente, pelo amor de Deus, não falem isso, não usem isso como
Aham. como argumento, tá errado por causa disso, disso, daquilo. Então eu falei assim, eles não têm humildade de reconhecer nada que eles falaram lá de errado, entendeu? E aí tá aí o tipo de pessoa incapacitado em aprender coisas novas, né? É, Uma outra coisa que eles sempre não levam em consideração, Ju, é que uma dieta vegana, né, falando agora da parte nutricional, é uma dieta que não é completa do ponto de vista nutricional. Então, exige Uhum. o uso de suplementos. Né? Sim, Não eu tem falei isso como lá. você viver de uma dieta vegana, mas cedo ou mais tarde você vai precisar de suplementos. E Uhum. aí se pensa, pô, eu vou precisar de suplementos, tá? E essa indústria de suplementos, será que ela polui? Será que ela... Você tá entendendo? Da Será que onde vem esse da onde suplemento? vem esse suplemento? Será que ele não está tubos plásticos e que tem que botar as cápsulas lá dentro e tudo isso não pesa para o meio ambiente também? Não, e se a gente virasse vegano, né? Se todo mundo virasse vegano, como seria a produção dessa suplementação, assim? Porque hoje em dia, você concorda, Henrique? Você pode não comer nada. Você pode suplementar tudo. Suplementa Pode, tudo. pode. Uai, o humano, ele é capacitado a esse ponto de, tipo, beleza, você não come, a partir de agora você vai comer por aquele tubo lá, tudo que eu colocar pra você vai te suplementar e acabou, você vai viver a vida. Não, mas não é assim que funciona, entendeu? As coisas não são tão simples assim. Então, você querer tirar uma naturalidade gigantesca de uma dieta que vem de sei lá quantos anos, pra falar assim, não, agora suplementa B12 que vai te fazer uma pessoa melhor. Não. E aí o melhor a gente discutível, né? Eu discordo 1 milhão%, não poderia discordar mais. Mas na visão deles é isso. E você Uhum, ainda vai suplementar a quantidade correta. O que eles jogaram muito lá, e eu até queria ouvir isso de você, é que eles ficaram jogando números, dados, inclusive errados, que eu provei num vídeo que estavam errados, falando que 40% de quem também quer onívoro também deve suplementar B12. Só que aí eu fui atrás de vários estudos e mostrou que, na verdade, isso tem muito a ver com região e a questão de recursos financeiros. Então, por exemplo, sim. pessoas mais pobres, que têm menos acesso a proteínas de origem animal, acabam precisando suplementar B12 pela falta de proteína. Ou seja, nós estamos numa. Eles tentaram defender usando pessoas que não têm acesso àquilo que. Sim, Entendeu? sim. Aí eu. E se você parar para pensar, se você pegar hoje, vou pegar uma amostra que eu conheço os dados, que é a amostra americana. O último estudo que saiu mostrou que somente 6%, 6,8% da população americana tem saúde metabólica. Ou Aham. seja, se eu for nos Estados Unidos, a probabilidade de eu encontrar pessoas deficientes em B12, independente dela ser vegana, onívora, é gigantesca. Por um motivo bem simples, todo mundo está doente. Sim, Tá sim. Aí entendendo? Não, é não tem o. para onde correr, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que o uso de amostras que só interessam a eles foram feitas, foram jogadas lá por eles. Eu não fiz isso, por exemplo. Eu não queria estar lá só para provar só para provar uma coisa que eu acredito, entendeu? Na verdade, eu Uhum. busquei estudos científicos que comprovavam por mim. Eu não precisava estar lá de achismos, de tipo, mas eu amo carne, então eu defendo a carne. Não, não é isso, querido. Você tem noção o tanto que a carne te ajudou na sua evolução enquanto ser humano? Você sabia que o aumento, e eu joguei isso lá, você sabia que o aumento do cérebro tem a ver com o consumo de carne? Você sabia que o fato de você ter esse pensamento lógico também tem a ver. Então, assim, é, ficou ruim, eu acho que ficou muito ruim para eles, quando eles perceberam que eu não tava ali só pra falar, mas eu amo comer um churrasquinho. Como é que eu vou. Porque você concorda que podia ter ido, sei lá, um churrasqueiro falar assim, não, mas eu tô dando uma carninha, não tira ela de mim, não. Eu não tava lá pra brincar com eles sobre esse Exato, assunto. Eu exato. tava levando a sério, entendeu? Eu Uhum. levo a sério a pauta deles, eu estudei a filosofia de vida deles e fui com muito respeito falar sobre ela. E falar que eu discordo dela, entendeu? Sim, sim. E eu acho, sabe, Ju, que você lutar pelo direito dos animais, você lutar para que esses animais sejam tratados da forma correta, eu não tem como você ser contra isso. É muito digno, né? Claro, claro, não tem como você ser contra. Agora, o que me incomoda é exatamente essa visão de que existe uma vida sem a morte. Não existe vida sem morte. É impossível. Ninguém aqui vive pegando energia do sol. Não dá para fazer isso.
Nesse Você sabe que planeta, pelo menos, não. eu percebi uma dificuldade tão grande das pessoas de escutarem isso, sabe? E eu não tô falando só dos veganos, não. Num modo geral, assim, as pessoas vieram falar assim, mas que frase pesada, onde a vida, a morte. Eu falei, gente, não é tão pesado se você parar pra raciocinar. Infelizmente, claro. Mas assim, é como a vida acontece, não só aqui, na selva, em todos os lugares que habitam um ser vivo. Não tem o que fazer, é assim que Deus fez. E é assim que a gente vai seguir a nossa vida. Entendeu? Agora, cabe a nós, enquanto seres pensantes, enquanto seres humanos, fazer isso da melhor forma possível. Porque aí eu dei Exatamente. até a ideia lá. Eu falei assim: a hiena, ela não mata com fofice. A hiena, ela vai comendo, dissecando o animal enquanto ele está vivo. Exatamente. Eu Se vi a também. gente, enquanto ser humano, fizesse isso, aí eu ia falar com você, Henrique, não tem condição. Não tem condição da gente ficar pegando o animal e dissecando ele enquanto ele tá vivo, gritando. Não tem condição. Eu não dou conta. Você concorda? Você dá conta? Claro, não, de jeito nenhum. De jeito Jamais. nenhum. Mas da forma que a gente faz, toda pensada, com respaldo científico, técnico, cheio de profissional maravilhoso trabalhando na área, entendeu? É das pecuárias mais renomadas do mundo, se não a mais renomada do mundo. Sim. Então, como assim você, fulano de tal, CPF tal, nascido no dia tal, vai falar agora que a partir de agora isso é tudo, esse estudo científico e tudo isso que o agro fez não vale de nada e joga no lixo porque eu sou vegano e eu sei o que é melhor pra você. Poxa, é de uma, né, de uma... Ai, Acho que é muita empáfia, sabe? aham. Muita, né? E você falou um ponto agora. Eu sei o que é melhor para você. Eu Nós, digo o que é melhor pra você. quando as pessoas acham que sabem o que é melhor para mim, aí a coisa começa a ficar complicada, porque aí começa a ter aquilo que a gente já teve inúmeras vezes e que infelizmente ainda tem, que é uma minoria querendo mandar, querendo dizer o que a maioria merece. E é assim que começa o quê? É assim que começa a ditadura, é assim que começa todas essas coisas que a gente vê que destroem a humanidade, né? Então, Fica complicado conversar. Eu fico muito feliz até pela oportunidade de falar isso aqui com você, porque realmente eu não tinha falado sobre isso ainda. Muito pelo seguinte, quando eu te falei lá no início que eu não me envolvo muito em assuntos assim, é verdade. Eu não quero ser conhecida como a chefe que enfrentou, né, 30 veganos e pronto. Não, eu passei por isso. Eu conversei com 30 veganos e percebi que as nossas escolhas de vida são antagônicas e que a gente dificilmente vai concordar em algum momento. Mas uhum, não é uma pauta que eu quero carregar comigo, sabe, Henrique? Porque, primeiro, eu acho que é uma pauta que eu falei com você. Depois que eu saí de lá, eu percebi o tanto que é pesado. Então, o pós, para mim, foi muito complicado. Eu realmente precisei buscar a ajuda, tanto da minha família, ajuda no sentido da cabeça, né? Da minha sim, família, sim, quanto do meu marido, principalmente, ele penou um pouco comigo, porque o meu pós foi bem pesado, então eu tive estresse pesado, coisa que não é uma coisa recorrente na minha vida, sabe? Eu tive, antes do episódio sair, principalmente, assim, eu tava muito para baixo, porque eu vivi momentos ali que dilaceraram um pouco o meu coração. E eu só percebi isso depois que eu saí. Não sei se felizmente ou infelizmente, mas foi um ambiente muito pesado. Meu marido teve até pesadelo no dia seguinte, sabe? Ele acordou. Ele falou que ele rezou para ver se o coração dele acalmava. Então a gente estava nesse nível de angústia de estar ali. sim, E, sim. sinceramente, eu não vejo isso fazendo muito sentido para a vida que eu levo, porque eu sou uma pessoa muito leve, muito tranquila, eu tenho uma vida muito boa. Eu acordo segunda-feira, eu faço um churrasquinho, sabe? Tipo, eu não quero carregar esse fardo pesadíssimo nas minhas costas. Até brincaram comigo, falaram, ó, depois dessa você entra pra política. Deus me livre, sabe? Eu não sou política, eu não dou conta. Eu percebi que não é pra mim, mais uma vez deixando a vida me levar, né? Percebendo que essas coisas. Agora, o papo que a gente tá tendo aqui é muito bom e, assim, é muito bom poder falar sobre tudo isso de uma forma leve, né? Sim, sim, Que sim. é a única forma que eu gostaria de falar mesmo. Exato,
exato. E principalmente defendendo essa bandeira que eu muito acredito, que é o agronegócio consciente, né? Não que é o agronegócio que busca melhorar, que é o agro que é tecnológico, né? Que se importa com as pessoas, que é a grande maioria, e que eles tentam enquadrar como criminosos. Eu acho que essa é a parte que mais me consome, assim, porque eu vou defender isso. Eu sei que é mentira, eu tô dentro disso, sabe? Então, Uhum. essa parte eu faço questão de defender. Mas eu não quero que os veganos sejam a pauta da minha vida, porque foi mais uma coisa que eu fiz. Não foi Sim, assim tão sim. importante, por exemplo, para minha moral, para minha ética. Não, eu gosto de construir quem eu sou a partir de coisas boas. Né? Não de coisas que são pesadas, que são ruins para a alma, para a cabeça. Eu acho que aquilo ali Claro, foi um episódio da minha vida, mas graças a Deus passou e foi muito bom para minha carreira. Isso eu não posso sem negar. dúvida, sem dúvida. Uma coisa que eu acho interessante, Ju, é que você comentou isso agora, você está inserida dentro desse contexto, você conhece porque você vê e você sabe que o que é falado é mentira. Aham. O veganismo, ele é um movimento bem urbanoide, de pessoas que nunca tiveram nunca viram como o gado é criado, sabe? Ou como é feita uma inseminação artificial, como a vaca leiteira é criada. Eu lembro de uma aula na nutrição, a faculdade de nutrição é muito ruim do ponto de vista técnico, mas eu estava tendo aula lá e a professora estava mostrando fotos de uma indústria de laticínios e mostrando como as vacas eram criadas. E aí eu até comentei, professora, eu queria ser uma vaca dessa aí. Ela disse, eu também. De tão bem que elas são tratadas. É Tá entendendo? impressionante, É impressionante. impressionante. Então, O assim, rumo, falta essa visual. Eles não conhecem porque eles nunca chegaram perto. eles gostam de praticar tudo pela exceção. Tudo que é exceção, eles gostam de usar como regra. Isso me deixa doente, assim, porque quando eles falam isso da vaca, assim, eu frequento várias, já frequentei e frequento até hoje várias fazendas de leite. Henrique, a vaca não dá leite se ela estiver estressada. A vaca não dá leite, a vaca fica doente, galera. A vaca não, a vaca é um ser ciente, de novo, senciente, né? Ela é um ser sem ciência. Então, se você tá machucando a vaca por algum motivo e tudo mais, ela não dá leite. Então, até aquele negócio que eles falam de pus no leite, aquilo é mentira, aquilo ali é uma doença que a vaca pode ter que chama mastite, que ela tem Uhum. que ser tratada, porque se o leite com algum tipo de doença vai para dentro do recipiente onde vai ser levado pra gente, é mínima a metragem que mostra que o leite não pode ser usado para humanos. Então, assim, qualquer mini coisa que tem no leite de errado, esse leite é totalmente descartado. Imagina o preju do pecuarista que deixa esse leite acontecer isso nesse leite, entendeu? Ele vai ser descartado porque tem uma vigilância sanitária gigantesca que não permite a passagem disso. Então é tudo falácia, coisa que falam, até virar verdade. É aquele Sim. negócio, né? Uma mentira contada 1000 vezes vira verdade. E é por isso que a gente vai contar a verdade 1 milhão de vezes, não só 1000. Então, então eu sou dessas que eu vou repetir a verdade até cansarem de mim. Ai, Ju, mas você já tá chata. Mas, poxa, moça, o cara lá que é legal tá contando mentira. Deixa eu contar a verdade aqui, né? Pois é, pois é. E Deixa eu outra falar minha coisa, parte. é aquilo que a gente comentou. Tecnicamente, eles são muito pobres, né? Por exemplo, vou dar outro exemplo aqui. A história da menstruação de galinha. Nossa. Gente, para começar, não é menstruação, porque menstruação só acontece em mamífero. Só acontece em mamífero, porque mamífero é quem tem placenta, mamífero é quem incha o útero para poder haver fecundação. Galinha não acontece isso. Ovo é Nossa. ovo, tem nada a Não. ver. Sabe? Então, tecnicamente, é muito pobre usar esse tipo de argumentação, porque não se sustenta quando você faz um pouquinho de análise. A questão, e aí é onde o veganismo entra com grande força e acaba atraindo muita gente, é porque, primeiro, as pessoas não têm mais senso crítico, né? Sim. Infelizmente, o senso crítico Ela não acabou, vai buscar, né, aquilo que foi falado. não vai buscar. E segundo, porque isso aí realmente é uma coisa que é difícil, é muito fácil você colocar um porquinho fofinho, uma vaquinha fofinha, tão lindos, tão, né? E aí bota um cachorro e diz, por que que esse você cria e esse aqui você come? Tá Poxa, é errado? de uma ignorância, né? E do mesmo jeito, ela Demais, demais. escolher ignorar, pô, põe o rato que você você
tirou o ninho dele quando passou lá para arar a terra, põe o rato para ver se, né? E não, É. eles não Bom, têm essa consciência. E é até muito positivo, assim, da nossa parte, querer que eles tenham, sabe? Eles não estão. Mais uma vez, Henrique, a sensação é: eles não estavam ali para aprender nada uhum, comigo, para trocar nada comigo. Eu era um alvo e eu era. Uma forma deles mostrarem para o mundo, na minha opinião, de um jeito esdrúxulo, é o tanto que eles são os certos e os superiores e os mais éticos por escolherem a dieta vegana. Na minha opinião, eles fizeram um belo trabalho em provar o contrário. é, Entendeu? é isso aí. É isso aí. Quais são os próximos projetos da Ju Lima? Ah, bom, então, tô muito animada porque ano que vem eu vou lançar a minha primeira novela vertical. Vai ser uma novela, é bom Como é uma falar aqui com a novela, galera. como é uma novela Vai, vertical? que tá rolando muito aqui agora porque as novelas da televisão, querendo ou não, perderam muito espaço, né, para as redes Uhum. sociais. Já tem um tempo que alguns produtores de conteúdo fazem a própria novela. E são novelas verticais que basicamente a gente usa o Reels para postar os capítulos. Então, por Ah, exemplo, tá, que legal. então, por exemplo, você pega toda segunda-feira, tal hora, e capítulo um, capítulo 2, 3, 4, e quantos você quiser para aquela novela sua. Legal. Então, o meu Velho Oeste finalmente tá ficando pronto, né? Agora em dezembro. Então, em janeiro, a gente vai fazer a gravação da novela, da nossa primeira novela vertical, e vai ao ar, se Deus quiser, fevereiro, março, mais tardar aí, a nossa primeira novela. Então, tô muito animada, a gente vai conseguir colocar dentro gastronomia, emoção, romance, muito Que clichê, vai ser legal. um romance do Velho Oeste, só que com muito suspense, sabe? Então eu tô bem animada para essa novela. Eu acho que a minha grande ideia hoje em dia fica naquele mesmo lugar que eu falei com você. Eu quero tentar sempre mostrar quem eu sou através de coisas novas, mostrando a minha personalidade de um jeito não só como chefe de cozinha, mas como criadora de conteúdo, né? Então, eu não sou atriz, inclusive me acho uma péssima atriz, mas eu acho que é isso que pode fazer com que a galera goste, né? Contar uma história de um jeito nosso, assim, único. Sim. Não vamos atuar 100%, não. A gente vive essa vida aqui, a gente vai contar uma historinha meio parecida com algumas coisas que são verdades, que já aconteceram, outras que não tem nada a ver, né? Até porque o Velho Oeste não tem nada a ver com o que a gente vive hoje. Mas Aham. esse é o meu próximo passo, assim, Henrique. Eu tô buscando fazer conteúdos autorais que sejam muito eu, a ponto das pessoas lembrarem de mim a partir daquilo ali, sabe? Muito legal. Muito legal. E as receitas, nossa, você publicou uma receita de chocolate. Ai, Eu sou carnívoro. Carnívoro, 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 né? raiz. Raiz. Mas, cara, quando tu publicou aquela receita, Eu adicionaria um bacon ali ainda. Depois, no nossa final, eu senhora. achei que faltou um toque de sal, assim, no Ruffles. Hum, Eu achei que o Ruffles sim. fosse um pouco mais salgado do que Uhum. ele é. E aí, quando eu misturei com o chocolate, ficou incrível. Gente, alguém acha que aquilo fica ruim? Tipo, Não eu não tem consigo. como. Eu não consigo imaginar algum ser humano falando, nossa, que ruim. Não, não tem como. É chocolate e Ruffles, tá? Então é impossível. Aí a mesma coisa você falar que sorvete do McDonald's com batata frita é ruim. É ruim pra sua saúde. Sim. Mas é gostoso. E aí, o que eu tava querendo dizer ali, como aí já entrou na parte mais da culinária mesmo, né, da Uhum. gastronomia, se eu fosse servir pra alguém na minha casa, meu Natal, então eu ainda colocaria uma florzinha de sal por cima, pra dar um Certo. tchão, uma quebra ainda maior, sabe? Mas ficou muito gostoso, eu adorei, inclusive já acabou, já não tem mais nada que sobrou nem pros cachorrinhos. Mas eu amo. E agora, sim, confesso que a parte que eu tenho mais amado fazer são os testes de wet aged com as carnes. Eu coloco Sim. as carnes Eu vi o em que você fez com café, que não ficou muito não bom, gostei. Não né? gostei porque ficou muito amargo. Eu acho que Sim. passou. Ali eu usei borra de café, né? Pode ser que numa próxima, usando café líquido, fique melhor. Uhum. Mas eu tenho minhas dúvidas porque eu acho que a carne pode. Acho que pode ficar. Sabe aquele café aguado? Sabe Uhum. gosto de café aguado, aguado Sim, mesmo? Eu acho que a sim, carne pode ficar com esse gosto. sim. Então, mas é achismos, temos que testar de tudo. Hoje eu fiz um teste da carne mergulhada por 3 dias na goiabada. Então, mas não vou contar o que aconteceu. Depois você descobre. E aí eu pretendo fazer esses testes também para escrever o meu primeiro livro. Porque lá nos Estados Unidos tem essa cultura do wet aged já é normal. Aqui a gente tem o Sim, dry aged, né? Que é conhecido sim. aí por
pequena parcela da nossa sociedade, mas é mais conhecido. E eu quero trazer esse wet agent com tudo. Só que eu preciso estudar muita química, eu preciso estudar muita coisa, muita parte da química, principalmente, para entender ali por que algumas coisas funcionam tão bem, por que outras não tanto, né? E eu quero escrever o primeiro livro sobre o wet agent do Brasil. Aí eu estou caminhando com isso para a gente poder ver também se consegue fazer o quanto antes. Muito legal, muito legal. Querida, eu quero te agradecer demais essa live. Eu achei que o bate-papo foi super legal. Gostei demais de Maravilhoso. bater esse papo com você. Espero que você tenha ainda mais sucesso, que você consiga levar a sua experiência com churrasco para mais pessoas, né? Amém. Nosso sucesso. E que a gente possa se encontrar um dia aí, de repente, O né? churrasco é por minha conta. Prometo que vai ter Pronto, só o que você quiser de carne e o que você come só carne mesmo ou só vai algum carne, só carne. nada de produto de origem animal além da carne? Não, eu como carne, peixe, frango, ovos, leite, laticínios de uma maneira geral. Agora sim, Ah, quando eu digo que eu como só carne, a minha esposa não é carnívora. Então aqui em sim. casa tem um brócolis no alho, aqui em casa tem. Meu filho está na introdução alimentar agora, ele tem 1 ano, né? Sim, sim. Então tem outras coisas também. Mas eu raramente como assim porque não faz, para mim não faz falta mesmo. Eu, Tá, assim, entendi. quando eu penso no churrascozinho eu tive no Rio Grande do Sul agora e, cara, eles são Nossa, muito amo. bons de churrasco. Muito, muito, muito. Caramba. Eles E aí, arrasam. Não é à toa a demais. fama. Não é à toa. Eu comi uma costela lá que, nossa senhora, toda vida que eu lembro da costela eu sinto saudade. Ei, mas eu prometo um churrasco super carnívoro, com tudo que você quiser, vai ser um prazer. Eu queria deixar aqui registrado o tanto que você me ajudou. Às vezes eu ficava com vergonha de te mandar mensagem, É porque isso. eu tive que te mandar mensagem para o pessoal saber, gente. Eu tive que mandar mensagem para ele tarde, às vezes da noite, ou então num domingo que eu sabia que ele estava descansando, com a família dele, com certeza. Então, pedir mandar um beijo para sua esposa, agradecer ela, né, por ter me permitido ter essa aula com você, porque você me ajudou demais. Ele me mandava, gente, estudos, estudos, estudos. Eu acho que tem mais de 100 estudos que o Dr. Henrique me mandou. E eu li todos não, porque eu precisaria de 1 ano. Mas eu li a grande maioria que fazia sentido para as pautas que a gente colocou ali. Então eu estava com respaldo técnico muito por sua causa, principalmente na questão da nutrição. Sigam ele, tá? Quem quiser aí uma dieta carnívora, ele é o homem, é o cara. E é uma honra muito grande poder falar que você é meu professor aí. Eu espero poder contar com seu conhecimento por mais vezes. Muito obrigada mesmo. Estamos Sucesso sempre para juntos. você. Precisando, eu tô por aqui. Quando você vier em Fortaleza, por favor, a gente tem que fazer um Não, churrasco junto. anotado, anotado. Eu sou doida pra ir, então a gente vai fazer isso acontecer, tá? Combinadíssimo. Um beijo grande Muito obrigada. e a gente vai se falando. Valeu, Ju. Beijo, sucesso, Deus abençoe.